vez estamos reunidos virtualmente. O importante é que ninguém vai ficar sem a informação. Vou falar das formas do nosso próximo verão, o verão 21-22. E a nossa pesquisa não começa indo direto ao ponto das formas. Eu acho muito importante a gente analisar muito as palavras-chave da estação, porque vão ser os detalhes que vão ter grande diferença. Bom, começando dos detalhes, a gente vai falar dos vazados. Vazados, cut-out, eles não são novos, eles já vêm do inverno, mas eles vão ter uma presença muito mais importante para o verão. A gente pode considerar os vazados no colo, nas laterais do abdômen, mas eu queria mostrar opções novas para vocês. Vazados nas costas são comerciais. Os vazados podem e devem aparecer no blazer, porque é uma forma que é recorrente já há diversas estações. E os vazados vão aparecer na parte das calças, porque a gente vai falar agora também das peças multifuncionais. A segunda palavra são os volumes. Sempre que a gente pensa em volume, peças amplas, muitas pessoas linkam isso para um lado mais masculinizado. A gente consegue dar uma sensação mais feminina, como nós temos nas 3 imagens aqui. Os volumes vão aparecer nas saias, inclusive com sobreposições. Na parte das bermudas, macaquinhos mais curtos e nas calças wide, que ainda não desapareceram. E vão aparecer os volumes na parte dos ombros, de uma maneira mais espacial, como a gente tem na imagem número 3, e foi uma característica marcante na coleção da Bauman. As texturas. Da vez passada eu falei muito com vocês em relação às transparências. Não é que as transparências somem, só que agora elas aparecem com valor agregado maior. As transparências podem ser nas rendas, nos tules e nos plissados. Isso vai dar um apelo forte e também comercial dentro da coleção. Indo para os tops e iniciando por um velho conhecido que eu arrisco a dizer que agora ele está com mais força do que nunca, que são os bralettes. Os bralettes, eles estão presentes em marcas renomadas, em diferentes materiais. Pode ser o neoprene, pode ser a alfaiataria, pode ser os acetinados, mas os detalhes vão fazer a diferença. Na imagem número 1, detalhe de vazado bem sutil próximo ao peitilho. Na imagem número 2 e número 3, mostra a nova opção de usar o bralette, que aqui a gente não tem uma restrição de idade. Ele pode ser usado por cima de um blazer, de uma maneira irreverente, por cima de camiseta, mas ele também vai aparecer muito forte por cima dos vestidos. Na imagem número 4, eu deixei para a gente mostrar uma opção diferenciada. É o conceito do bralette, só que com mangas compridas, e é uma peça funcional, tem um zíper curto ali, mas deixa a peça fácil de colocar. Só que o bralette agora vai ter um concorrente muito forte. A gente fala muito da influência do beach to city, da influência da praia para a cidade, e isso teve um reflexo muito grande nas passarelas. O bandô foi uma imagem constante, pode ser os mais curtos, com estampas florais ou com características do fundo do mar. Pode ser na versão bicolor, como na segunda imagem, onde a gente tem uma mistura de um terroso com laranja mais queimado. Na coleção da Givenchy, foi levado de uma maneira mais teatral, mas essa amarração, os nós, eles foram presentes constantemente até essas 3 imagens. E a 4ª imagem, que é da coleção da Bauman, que colocou um toque refinado nessa moda que vem da praia. Utilizando essa base mais metalizada, a presença do bandô com o transpasse, e já vou comentar a saia dela também, que juntamente com a primeira tem essa versão de saia wrap, de saia envelope. Falando dos tops cropped, para o Brasil, eles são uma realidade. Muitas marcas pegaram essa onda do top com a calça wide ou com a saia e continuam fazendo isso com frequência. Mas as versões cropped, elas despontaram nas pré e nas grandes coleções. Pode ter a ideia de vazado, como na primeira imagem. Na segunda, onde a gente tem esse vazado na lateral e esse ombro mais sobressalente. E a terceira, que é uma peça bem comercial, porque ela está numa renda, a brasileira geralmente gosta disso para final de ano, só que ao invés de estar com uma peça alongada, como a parte de baixo, está aqui na versão da mini saia. E falando ainda dos tops, o primeiro, com esse elemento dos vazados, só que com vazados mais arredondados. A ideia do top com o efeito de uma camada leve na parte superior, como na segunda imagem. E a terceira, linkando o top com bases
fluidas, como jerseys e efeitos de torções, para serem usados, inclusive, com as bermudas que tenham um volume sutil das pregas. T-shirts, elas não podiam estar fora, então as camisetas elas continuam ocupando um lugar muito importante. Foram formas-chave dentro da coleção da Louis Vuitton, como a gente tem na primeira e na quinta imagem. Chamando a atenção para a primeira, o brilho, o paetê, ele apareceu em algumas coleções, que é o caso dessa t-shirt, mas se a gente pensar nessa regata, ela pode vir com uma cara de década de 90 também, com malhas mais texturizadas e com o efeito de vazado. Na segunda, na coleção do Giambattista Valli, a gente tem uma versão cropped, uma versão curta, e com essa ideia da manga mais wide. Já tinha falado para vocês que a Prada fez isso no inverno passado, e agora outras marcas estão pegando carona, principalmente com esse efeito de camadas. A Polo, ela não desapareceu, ela adquiriu agora uma força bem maior, principalmente com brincadeiras de contrastes. Malhas texturizadas podem ser usadas, mas se a gente está falando de verão, o linho pode ser também um tecido que vai ficar interessante nessa forma. E a última, mais uma vez, uma t-shirt cropped, com as mangas largas, mas não com abertura em linha A. E o que me chamou a atenção foi a mistura de materiais. Aqui a gente tem uma base lisa, com a outra estampada e os efeitos metalizados, dando uma ideia realmente de customização de uma peça que foi feita com muita especialidade. E agora eu vou mostrar algumas peças que foram selecionadas com essas características de verão, confirmando a presença dos tops com vazados. Esse aqui, bem jovial, é praticamente um bralette. Posso pedir para vocês cortarem bem aqui no detalhe? Então, o vazado na lateral, malha com bastante elasticidade, bem focado no mercado jovem. Para final de ano, a indicação aqui seria o tricô Ribe Beryllus, que ele tem a característica do tricô, mas é leve e é muito similar a essa peça. Lembrando que essa peça tem um coordenado que é uma calça wide, ou seja, é um coordenado, é um set bem tradicional. E a parte das costas, com amarração e o vazado também. Quando a gente cita os vazados, eles não precisam ser simétricos, eles podem ter essa brincadeira. Eu geralmente recomendo os vazados na parte superior, na lateral, muitas vezes pode restringir a venda. E os croppeds estão com força total, eles podem ter características românticas e serem feitos também em bases florais, como a gente tem aqui nesse exemplo. E eu vou chamar a atenção para a amarração estilo espartilho na parte das costas. Misturas de materiais para os croppeds podem e devem ser usadas. A gente pode trabalhar com bases de organzas e tafetás para estar dando essa característica de um brilho sutil. E agora eu passo para as camisas. Bom, falando das camisas, a versão cropped é importante para o mercado jovem. Chanel já tinha trabalhado com isso na coleção passada. Na coleção da Jacquemus foi um dos pontos fortes. Não com a tricoline tradicional, mas em versões com bases de linho. A imagem central, a gente tem esse volume mais orgânico que remete à proteção. E na terceira imagem é um volume mais na parte de baixo, mais na altura do punho. Se a gente pensar em termos de praticidade, a terceira é a menos funcional, mas é uma peça que esteticamente ela ficou bem bonita. E eu deixei essa segunda lâmina para falar de bases de transparências veladas ou reveladas. Então, eu queria focar na imagem número 1, onde a gente tem aqui uma brincadeira de uma base fluida, leve, transparente, com a presença de rendas. Na coleção da Chloe, eles deram essa ideia de textura, não só com a estampa floral, não só com o recorte, mas notem o detalhe da gola. A partir do momento que a gente está trabalhando mais em casa, está fazendo mais reunião, é evidente que camisa e blazer possam ser mais vendidos, mas esses detalhes de textura, aplicação de renda na gola e golas de diferentes tamanhos vão ser essenciais para a gente apresentar uma coleção diferenciada. E é o mesmo que acontece na imagem número 3. É a ideia de renda servindo de entremeio para dar um lado mais feminino para a parte da camisaria. E as versões listradas? Elas nunca saíram de moda, mas elas podem vir com esse visual de retrabalho, misturando vários tipos de listras numa camisa só. Notem que essa tem a ideia da amarração na cintura.
Na imagem central, numa versão de coordenado, assim como na terceira, ou seja, parte de cima e parte de baixo se coordenando. E agora eu vou mostrar para vocês algumas ideias de camisaria bem funcionais, aonde a gente não precisa necessariamente começar pensando na tricoline. A ideia da base de liocel é bem importante para ter uma sensação e conforto. Aqui, camisa jovem, com a ideia do abotoamento diferenciado na parte superior e já na modelagem, a noção de ter a amarração. A versão cropped é aceita também para camisaria no mercado jovem, inclusive com bases diferenciadas. Para o mercado mais contemporâneo, a ideia de transpasse, como se realmente fosse um kimono, aqui no caso tricoline com elastano. E uma ideia diferenciada, onde a gente mistura informações. Então, camisa com amarração estilo espartilho, e se a gente virar essa camisa, tem o vazado na parte das costas também. Ela tem um conceito de ser ampla, mas ao mesmo tempo acinturada. Isso está sendo presente em grandes marcas. Indo para o outwear, começando a falar do conceito do esportivo que não quer abandonar as coleções, principalmente quando a gente fala de conforto. Só que o design e o esportivo estão fundidos cada vez mais. Então, as jaquetas, principalmente as versões de bomber, mais cropped, mais curtas, são importantes. Os tipos de materiais aqui podem ser muito variados, inclusive trabalhando desde suedes mais sofisticadas aos tecidos tecnológicos. A imagem central é da coleção da Longchamp, que não tem essa pegada esportiva e dessa vez realmente se rendeu ao mercado. Ela fez a versão da sweatshirt, a parte de cima do moletom, brincando com o contraste e usando o elemento do zíper como funcional, ou seja, a gente pode controlar essa gola ou não. E na terceira imagem, se a gente pensar no esportivo com o lado sofisticado, partir para bases com brilho, principalmente acetinadas, podem ser uma ótima solução. O que eu queria que vocês percebessem é que nenhuma dessas três peças está alongada. A maioria delas estão nas versões mais curtas e normais. E as jackets? A mistura de shirt mais jacket, isso é muito usual para o segmento masculino. E a partir desse inverno que está sendo comercializado nas lojas, até as passarelas que foram analisadas, elas vêm adquirindo cada vez mais força. Então, pode ser bem minimalista, como a imagem número 1 da Rag Bone. Alberta Ferré trabalhou esse conceito com a base num suede mais leve. E a terceira imagem, com a referência desse utilitário, bolsos múltiplos. O blazer não quer sair de cena, e eu acredito que não vai sair tão fácil. As alfaiatarias, desde as flats, desde as lisas até as texturizadas, são importantes. Pegar a ideia do conceito da alfaiataria e trabalhar com outros tecidos, incluindo a malha neoprene, pode ser uma ótima opção para o mercado jovem. Na primeira imagem, a ideia de transpasse num blazer curto, numa versão cropped. Na segunda imagem, a ideia dos vazados próximo à altura aqui do braço. E na terceira, que vai unindo exatamente o que eu falei, para um mercado jovem, trabalhar as bases de neoprene, contraste de costura, deixar com uma cara realmente mais tecnológica, pode ser uma ótima opção. E ainda falando dos blazers, eu queria mostrar a relação dele com os volumes. Balmain trabalhou de uma maneira exagerada, Givenchy de uma forma mais arquitetônica e a Tibi numa ideia mais romântica, mais feminina, com essa forma que vem do guarda-roupa masculino. E eu deixei 2 exemplos aqui da coleção do Hermano e Cervino, porque ele que usou mais essa pegada de trabalhar leses e rendas para essa forma que vem do guarda-roupa masculino, deixando realmente um ar muito mais doce, mesmo por conta da paleta de cores. E mostrando alguns blazers para vocês, algumas partes de cima de outwear para vocês, a ideia da organza, a transparência com brilho, para a gente fazer essa bomber mais curta, mais esportiva. Um blazer de verão, onde a gente pode trabalhar com os linhos e bases que tenham trabalho de texturas como maquinetas. Versões com brilho mais tecnológicas, também na jaqueta curta. Essa peça tem uma calça que eu vou mostrar para vocês logo mais. E a gente passa agora para a parte dos shorts e das saias, iniciando pelos shorts.
Então, quando a gente fala dos shorts para a nova estação, ele aparece com força e a gente vai resgatar algo que tinha sido esquecido. Usar as bases de renda com características esportivas para estar fazendo esse shorts curto para o mercado jovem. Na imagem número 2, é a referência do escort, a mistura de saia juntamente com shorts para deixar uma peça híbrida e funcional para o mercado jovem. E na coleção da Zimmermann, esse shorts mais linha A, mais fluido, que ele apareceu em grandes marcas também, algumas até trabalhando com tecidos mais estruturados. E as bermudas? A primeira questão que a gente tem que analisar, eu até vou voltar uma lâmina para vocês olharem junto comigo, é a questão da altura, né, que a gente fala agora dos ganchos. Muitas marcas, sim, estão deixando agora o umbigo mais à mostra, é opcional de cada marca, mas se a gente for analisar o mercado de uma maneira geral, muitas marcas estão utilizando elástico no cos. E isso proporciona impacto o quê? Se a mulher quer usar a saia mais em cima ou shorts mais em cima, ela usa, ou ela usa mais embaixo também. Então, na primeira imagem, com a referência de pregas. Na segunda imagem, na coleção do Ferragamo, esse look totalmente monocromático em azul, com a ideia dos recortes. E na coleção da Louis Vuitton, trabalhando essa ideia de laminado, que muitas marcas de bom custo-benefício já tinham trabalhado no inverno. E aqui a gente começa a ver o lado das texturas, dos plissados, não só nas bases sem brilho, mas com brilho também. E se a gente pensa em texturas, as rendas de algodão podem ser uma ótima opção para estar desenvolvendo esse produto com um ar mais novo. Os tweeds, eles não vão ficar só no inverno, o summer tweed pode ser aplicado para o verão, para dar essa cara mais nova. E os paetês, as bermudas ciclistas, elas aparecem com um peso maior do que nas coleções anteriores, não só com brilhos, mas em base de alfaiataria também. Saias mini. Acredito muito nessa ideia da Miu Miu de retratar a década de 60 e trabalhar a ideia dos bordados. Isso provavelmente vai ganhar editoriais, logicamente que esse comprimento não é tão comercial. Na imagem central, essa ideia de falsas camadas e amarração na lateral é interessante para a gente retrabalhar o conceito de wrap, de envelope. Assim como na terceira imagem, onde a gente tem uma fluidez, a gente tem uma parte da peça mais transparente e a outra mais compacta, mas dando essa sensação realmente de envelopar. Saias midi continuam com muita força. A ideia dos babados e camadas, elas vão se repetindo, mas agora principalmente com o conceito de assimetria. Quando a gente pensar na versão wrap, ela pode e deve ter um volume. E na última imagem, que é um conceito também de uma praia mais luxuosa. Vou passar para vocês algumas peças aqui que foram trazidas de viagem, onde a gente fala dos shorts, com essa cara mais piquenique, que também promete acontecer para o próximo verão, na versão do Searsucker, babado embaixo e tem o cos de elástico, que muitas marcas nacionais já estão começando a usar. A bermuda ciclista, muito comercial, ela tem esse friso na parte da frente, mas ideal para estar fazendo na ideia do neoprene. Clochard, firme e forte, assim como a ideia do self-belted, do cinto no próprio tecido. O que eu queria mostrar dessa peça para vocês, que o clochard está bem sutil e o cinto, na verdade, ele fica só na parte da frente, ele começa aqui na lateral. Mini saias com versão de transpasse, uma cara bem de verão, um floral bem acentuado. E os babados na versão de wrap, num tecido bem atrativo para o verão, que é o conceito do linho. A ideia do esportivo, como se fosse a saia da tenista, então a ideia das pregas. E, para finalizar, uma versão de saia midi, onde a gente tem aqui uma estampa num amarelo fresco juntamente com o branco, e comprovando o que eu falei para vocês, a ideia dos babados assimétricos, mas as fendas podem e devem ser usadas. Indo para a parte das calças, eu deixei uma versão aqui de peças mais ajustadas, onde a gente começa por essa primeira, que é a versão slim, bem sequinha, bem compacta ao corpo, detalhe de contraste de costura muito importante.
Imagem central, mais uma vez a referência da lista para a calça cigarrete e a ideia dos botões. Eles vieram do inverno, eles continuam para o verão, só que agora bem focalizados na barra. E, por último, essa ideia da calça taper, da calça mais cônica, onde o bolso traseiro praticamente foi para a parte da frente. As peças mais slouch, mais confortáveis, vão continuar sendo usadas. A gente saiu aí de um processo onde muitas calças de moletom foram vendidas, mas o conforto da jogger ainda vai se perpetuar. A grande ideia aqui é a gente trocar a base tradicional por bases diferenciadas, onde a gente pode usar as versões com lyocell, a gente pode usar as versões com características de brilho, como a gente tem nas imagens. A primeira, utilitária e jogger, até o Cupro-like se encaixaria muito bem para essa peça. Imagem central da coleção da Isabel Marant, com a ideia só do recorte no branco na parte da perna. E a terceira, um pouco mais ampla, com a faixa na lateral, dando essa sensação de conforto, mas aqui no caso, numa base tecnológica. No grupo das calças, as versões mais amplas. A wide se perpetua, mesmo mais comprida ou em versões mais curtas. Deixei um volume mais exagerado, mais provocativo, porque ele acontece ainda mais quando a gente trabalha essa parte do pé mais algemado, mais embarrado. E na terceira, onde a gente fala de pegar a versão da calça white e trabalhar com um tecido aberto, onde a gente pode trabalhar com os conceitos de lese para fazer uma forma que a gente sabe que é comercial e vai bem como as whites. No bloco das calças, eu queria começar falando para o mercado jovem o conceito de comprar uma peça e ter duas para estar comercializando, que é o caso dessa calça aqui, onde ela tem um zíper e pode ser removida a parte de baixo. Ou seja, comprou essa calça, tem 2 looks, vai fazer uma viagem, é funcional para levar na mala, mais opções de looks para fotos também. A versão da wide, seguindo muito o conceito de textura, mas principalmente com trabalhos de maquineta. A calça wide, onde a ideia aqui, o foco principal é o tecido, bem similar ao tricô Beryllus. Um conceito esportivo, mas ao mesmo tempo sofisticado, onde a gente pode usar alfaiatarias mais leves e mais fluidas. Essa que precisa de um forro, mas é a evidência da base de organza, com os recortes, para ter uma mistura de sofisticação e esportivo. E, para finalizar, a ideia dessas barras mais algemadas, dessas barras cuffed. Aqui pode usar uma base de linho, essa modelagem pode servir para as transparências também, cinto no próprio tecido, pregas, ela acaba ficando mais cônica e ela tem a prega aqui embaixo também, para ter um volume mais controlado. Saindo das calças, a gente parte para os vestidos, onde eu acredito que eles têm uma importância muito grande dentro das coleções. Quando a gente pensar nos vestidos, as transparências elas vão ser carro-chefe. Obviamente, a gente vai precisar de forros, de bralettes, de shorts, mas a primeira imagem da coleção do Hermano Cervino já evidencia a utilização do bralette, os detalhes de renda para esse vestido com decote mais profundo. Na imagem central da coleção da Chanel, com essa cara de uma praia bem chique, realmente uma sensação de Riviera, tem a ideia do bralette e nessa base de transparência mais lisa. E na última, evidenciando a presença dos bordados no grupo das rendas e os babados na parte superior. Passado o grupo das transparências, eu queria comentar com vocês a presença das rendas nos vestidos mais curtos, até com cores mais chamativas, evidenciando aqui na primeira imagem um ombro só. Na segunda, a ideia do vazado, mas com esse plissado que ele é feito com um regulador. Vou mostrar um vestido parecido para vocês. E até agora eu mostrei algumas peças de verão com bases no nosso tricô Beryllus, mas isso vai se estender para os vestidos também. Sejam para os vestidos slim, aqui no caso na imagem 3, com o bralette à mostra, ou na segunda, onde ele vem numa versão de polo. Ainda no grupo dos vestidos, na coleção da Stella McCartney, a ideia de fundo do mar, o vazado mais localizado na parte do abdômen.
Na imagem central, coleção da Isabel Marant, aqui um vestido com uma pegada mais latina. O ombro a ombro, ele tem muita força para a temporada, principalmente com essa ideia de volumes que podem ser as mangas puff, as mangas bufantes ou os babados. E, no final, queria comentar com vocês que esses vestidos românticos, com camadas, com babados, eles ainda vão continuar. A ideia de estampas diferenciadas é importante, mas eles podem acontecer também no conceito de florais. Falando ainda de vestidos, separei esse bloco com bases mais estruturadas, começando a falar dos vestidos camisa. Eles são importantes e eles podem ganhar um ar mais feminino com a inserção de rendas. Eles podem ter a ideia de transpasse e brincadeira com o jogo de lista, como na segunda. E a gente ainda fala do vestido estilo blazer. Nessa última edição de inverno, grandes marcas inovaram, fazendo vazados nas costas, mas agora, para o verão, o foco realmente ficou por conta das mangas com um certo volume. Indo para o grupo dos macacões. Eu acredito muito nos inteiros, sejam os macacões, sejam os vestidos. Então, eu deixei um bloco aqui bem especial para vocês, onde a gente começa falando dos curtos. A ideia de transparência com camada pode e deve ser válida. Notem que tem um ombro a ombro com renda também. Na coleção da Fendi, a textura se sobressai. Aqui os shorts com a forma mais balonê. E o terceiro na coleção da Agnes B, muito comercial, onde aqui o apelo para um tecido confortável, valor sensorial, é extremamente necessário. E eu deixei agora umas versões longas, para a gente falar que esse verão está realmente democrático. A ideia do suede, ele pode aparecer, inclusive na malha micro suede, que tem uma boa fluidez. Na imagem número 2, a manga bufante realmente no floral e a ideia do assimétrico. E eu gostei muito do macacão número 3, porque ele traz essa ideia de um decote mais profundo, ele está elegante, e ao invés de propriamente ter o vazado na parte dos ombros, tem a presença da renda. Uma marca que está sendo muito comentada, e eu acho que ela vai servir de laboratório para várias nessa estação, é a da Ulla Johnson, onde ela trabalhou muito com essa ideia de contraste de costura, trabalhou o volume, mas de uma maneira feminina e controlada. E a gente espera que até lá tudo vá melhorando, que a gente consiga realmente ter conexões mais próximas e que as festas voltem. Então, aqui eu deixei uma linha mais de festa, evidenciando o brilho, tanto bicolor, com essa fenda bem pronunciada na coleção da Xixi, como na imagem número 1. A ideia do número 2, de um volume mais exacerbado, seja no babado ou na parte de baixo da perna. E o terceiro, que ele tem o volume sutil com as ombreiras, mas o decote profundo e a calça wide dão um ar mais setentistas e mais refinados para ele. Os coordenados, conjunto, conjuntinho, 7, são extremamente importantes. Eu acho que visualmente, produtivamente, até se a gente for pensar não só em visual merchandising, mas em programação para as mídias sociais, os conjuntos são favoráveis. E até quando a gente vai fazer o pedido do tecido para ter um encaixe cada vez melhor. Gostei muito da primeira imagem, que a gente tem essa versão de uma jacket, mas a mistura do laranja com o verde ficou fantástica. Na coleção da Balmain, com essa referência de ombreiras, ombros bem pronunciados, vazados, e ainda muitas peças de sair da praia e para a cidade, eles deram uma cara nova, usaram e abusaram de tonalidades fortes, como o pink, para estar se destacando na coleção. E se a gente pensa que até lá tudo vai estar certo e que a gente pode colocar um brilho e sair, é o que reforça a imagem número 3. Tem o casaco, o top e a calça com um brilho mais chamativo. Antes de encerrar, quero passar algumas peças para vocês. Primeiro, os vestidos mais texturizados, com a ideia dos vazados, não só na frente, mas nas costas também. Bem similar ao do desfile, só que aqui, no caso de um animal print, ele não tem o vazado, mas a gente consegue regular o tanto que a gente quer desse franzido do vestido. A fenda aqui é bem vista, numa base plissada. Característica de brilhos e ombreiras presentes aqui também. Então, aqui tem um volume mais solto e a parte de baixo mais controlado. Um vestido minimalista, mas valorizando o acetinado. Eu vou precisar abrir esse vestido,
para mostrar para vocês. Então, assim, ele tem uma riqueza muito grande. Ele tem um volume maior de tecido aqui embaixo, tem o recorte e a fenda e a simetria. Vestidos utilitários. Podem e devem ser usados a partir do momento que a gente ficou mais em casa e às vezes precisa de um cômodo para outro. Ter o bolso para colocar um celular, pendrive, qualquer coisa, acaba sendo funcional. Outra ideia que eu gosto desse vestido também é que ele tem o zíper. Então, assim, ele é muito prático para colocar e para tirar. Se a gente pensa nos vestidos blazer, esse aqui com cara bem de verão, ele foi feito numa alfaiataria, mas a gente consegue migrar isso tranquilamente para uma versão de linho. Com volume mais amplo na parte da manga, já tirando dúvida, esse aqui tem uma ombreira, mas é uma ombreira fina, bem sutil. A amarração no próprio tecido, aqui no caso ela pode ser removida. Então pode ter a utilização de outro cinto, até com estampa animal. E esse macacão de alfaiataria melange, aqui é a indicação da Span Armani, tem a presença das pregas. E se a gente fala dessa ideia de querer ou não afunilar a barra, aqui tem um exemplo muito importante. Eu vou virar para cá a barra desse vestido, vou pedir para o pessoal da câmera me ajudar. O abotoamento dele, esse abotoamento na própria peça que vai regular para ela ficar mais ajustada ou não. Fiz bagunça aqui. No geral, a nossa apresentação de formas é essa. Eu queria falar com vocês que eu espero que vocês tenham gostado das pesquisas, das inspirações. A escolha certa dos tecidos, os detalhes para os processos criativos, cada vez mais vão fazer uma coleção mais consciente e é isso que vai fazer a diferença. Então, eu queria falar para vocês, usem e abusem da criatividade, mas também da sensibilidade de vocês para desenvolverem uma coleção com alma. Muito obrigado, sucesso para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.